Fala galera do canal Historicando, estamos começando aqui mais um vídeo e você que já assistiu nossos vídeos anteriores deve ter reparado no nosso amadorismo, né, com o áudio, a iluminação, o meu caderninho, né, que eu achei que não estava aparecendo aqui com o professor Cláudio, a própria entrevistadora, mas há uma evolução aqui, né, primeiro a nossa presença aqui da nossa querida Adriana, com fichas galera, olha isso aqui, olha que requinte, fichas do canal Historicando, lá Domingo Legal. Hoje nós vamos entrevistar nosso professor querido, Locke Arcanjo, né? É um dos netos do Vila Lobos. Agora eu vou passar a bola aqui para a Adriana, né? Que ela vai fazer as devidas perguntas ao professor. Olá, professor Locke, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa Historicando, onde nós vamos ter a oportunidade de discutir com o senhor temas que são relevantes, né, à sala de aula na contemporaneidade. Em um mundo cada vez mais digital que nós nos encontramos, né, neste momento, os nossos alunos ele têm menos tempo, né, de concentração e atenção em relação à fala do professor em sala de aula. E aí nós perguntamos para o senhor, diante dessa questão, quais são as respostas mais rápidas que nós poderíamos falar com o nosso professor hoje, na atualidade, desse desafio na sala de aula? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com o Historicando, né? Uma bela iniciativa de vocês, é um prazer estar com vocês dentro de sala e agora no estúdio aqui, né? Bom, enfim, é uma pergunta muito importante, né? Mas a minha preocupação ela vai um tanto quanto na contramão, assim, porque eu acho que há uma tendência em se dizer sobre como que nesse mundo cheio de informações, com a internet, com as mídias, como pensar a questão do processo de ensino de história, por exemplo. A questão é claro que o mundo mudou bastante, mas a preocupação com as fontes digitais, elas são muito semelhantes às preocupações com todas as outras fontes que nós devemos ter. O interessante é que, aparentemente, quando a gente usa o Google, né, tem um trabalho interessante do historiador recente, né, atual, Robert Darnton, que trabalha com o Google enquanto ferramenta, é interessante a gente pensar que a gente acha que no Google estejam todas as informações possíveis, que tudo se encontra no Google. E a gente esquece que o Google é uma empresa, né? A gente esquece que ali existe um filtro, a gente esquece que aquilo que a gente encontra na internet, aquilo que a gente conversa nas redes, tem os próprios limites das tipologias de fontes como outra fonte qualquer da história, como na literatura, como nos testamentos e inventários, como a linguagem musical. Então eu acho que no sentido do ensino de história e nesse contexto tecnológico, o maior desafio que nós temos é manter uma concepção crítica sobre as fontes de pesquisa por parte dos nossos alunos, manter uma vigilância constante, crítica, sobre a construção dessa documentação. E a gente esbarra num contexto de informação no qual essa preocupação ela aparentemente fica para segundo plano, né? Então eu acho que isso é fundamental a gente pensar. Ao pensar a partir de uma análise historiográfica, né, que é a área do nosso querido professor Locke Arcanjo, nós pensamos num mundo tão dinâmico que nós vivemos nessa sociedade um pouco conturbada, seja no aspecto político, social, econômico. Nós vivenciamos neste momento um período da Copa do Mundo, onde a gente experiencia muitos sentimentos, ansiedades, desejo que o Brasil, né, chegue com o título. Pensando neste mundo tão dinâmico, como que o senhor, enquanto professor, pensa que nós poderíamos atualizar a nossa pedagogia em sala de aula? Eu acho que essa questão do uso, a presença da tecnologia em sala de aula, que não é um discurso, que não é uma fala tão nova, né, tem tomado um espaço muito grande no debate sobre, principalmente, ensino de história. Então, a ampliação das possibilidades de utilização, né, dos recursos tecnológicos para o ensino de história, em especial, tem sido uma preocupação geral do historiador. E eu acredito que seja necessário e importante mobilizar
esses instrumentos dentro da sala de aula, isso sem dúvida nenhuma, né? Recentemente, na França, né, proibiu-se o uso por parte dos alunos dos celulares em sala de aula, né? A minha posição, o nosso posicionamento é que isso soa absurdo para mim, porque na verdade isso faz parte desse universo, né? Dos próprios alunos, né? Ou de grande parte dos alunos. E nesse sentido, a ideia é que nós nos adequemos a a esse contexto. Então essa é a primeira coisa. Mas eu acho, como você tocou na questão historiográfica, o maior desafio é manter uma crítica, historiografia crítica, né? Manter uma crítica a esse conjunto de informações que são mobilizados por essas mídias. Então o que eu vejo acontecer é o mesmo equívoco que a gente comete muitas das vezes com outro tipo de documentação qualquer, né? Tentar, a partir da utilização dessas tecnologias, descobrir o aquilo mesmo, né? Pedir o aluno para fazer uma pesquisa e o que ele encontra na internet, ou em rede, ou num debate, em um chat, ou numa rede social, aquilo ser naturalizado como conteúdo histórico. Então o maior desafio não é a utilização das mídias ou dessas tecnologias. O maior desafio é pensar criticamente o lugar de construção desse conhecimento histórico a partir dessas tipologias, como o WhatsApp, como o Facebook, como outros tipos de rede, né? Instagram, enfim. Então eu vejo essa a minha maior preocupação, porque o que a gente percebe é uma tendência, às vezes ocorre, da banalização da crítica, que é em decorrência da necessidade muito reforçada da utilização a qualquer custo dessas mídias, né? Então esse é o ponto central para a gente pensar, né? Mas não é questão de ser contra ou a favor, acho que é uma realidade, então mobilizar esse instrumental acho que é necessário, né? Mas eu acho que essa questão da crítica historiográfica, como você está dizendo, ela tem que acompanhar essa utilização, né? Neste momento, vamos para a terceira pergunta para o nosso querido professor Locke Arcanjo. Professor, diante de uma sociedade onde a gente percebe-se que as pessoas estão com poucos valores, dentre eles o valor da vida, da família, da sociedade. Diante desse contexto, a terceira pergunta que eu faço ao senhor: como que o senhor, enquanto professor de História, na sala de aula o senhor discute o tema sociedade, família e escola, mas de forma interessante que suscite aos seus alunos uma reflexão crítica? Bom, interessante a pergunta, e assim, eu não acho que é uma perda dos valores. Eu acho que há uma mudança, né, nessas concepções, por exemplo, a família, né? Família, ao longo do tempo, há uma percepção diferenciada de família, de grupos diferentes que constroem os laços familiares de formas diversas, né? O que se assiste hoje é uma onda extremamente conservadora, o que coloca em questão outras possibilidades de se conceituar e pensar a articulação cultural de o que seria a família, né? No caso da historiografia, a historiografia está revendo essa ideia de percebendo a permanência de uma família patriarcal no Brasil e, ao mesmo tempo, estabelecendo outras pesquisas que demonstram outras tipologias de famílias que não estabelecem uma regra como se achava posteriormente, né? Então, nesse sentido, tanto do ponto de vista historiográfico como do nosso contexto político, o que a gente vê é uma necessidade, uma ampliação da própria noção de família, e que é muito interessante, mas ao mesmo tempo que mobiliza um conservadorismo muito grande frente a essas outras possibilidades que a gente tem, né? A segunda questão é a própria ideia de escola também, né? A gente está cansado de ver os argumentos dos pesquisadores, nós que trabalhamos na área de educação, como eu trabalho na UENG, na Escola de Música, na área de Filosofia e Educação, né? Exatamente repensar essa escola. Todos nós falamos da ideia de repensar a escola, que é uma instituição que não se adequa mais à nossa realidade, ao nosso contexto, não é? E todos nós taxamos a escola de uma escola conservadora, que não se renova, não é? Então a questão não é a perda de valores, é a necessidade que a gente premente do nosso contexto, exatamente de trazer um outro conceito de escola,
que dê conta dessa nova realidade. As primeiras questões que foram colocadas aqui estão ligadas à tecnologia, ao uso da tecnologia, as outras questões ligadas à questão da família, que é o tema dessa terceira questão, que, como eu estou dizendo, mudou conceitualmente ao longo do tempo, mas a escola permanece a mesma escola, né? Muito parecida com a escola do século XIX. Então, quer dizer, eu acho que a ideia é que e muito fundamentalmente, devido à falta de políticas públicas ligadas à área da educação, a não priorização que a gente está passando agora, por exemplo, em relação ao salário dos professores da rede pública estadual de Minas Gerais, está diretamente ligado a esse descaso com a educação. Então, o que eu penso é que há um descompasso entre as políticas públicas dos nossos governantes e a necessidade de reavaliar esses conceitos, tanto de escola quanto de família, e um contexto extremamente conservador, essa necessidade de ampliar democraticamente esses espaços, né, simbólicos, eles são rechaçados por esse contexto extremamente conservador, e aí entra na discussão do nosso contexto social, né? E aí, pensando nesse contexto social, nós temos também a tecnologia, né, a todo momento, que está no campo, principalmente educacional, onde esse espaço está sendo cada vez mais tomado por essa tecnologia. Diante disso, essas mudanças que ocorrem na educação através da tecnologia, eu pergunto ao senhor, como professor, como que o senhor se apropria dessas mudanças em prol do conhecimento do aluno, onde a gente percebe que há uma grande dificuldade do professor de história em inserir essa tecnologia na sala de aula? Pessoalmente, muito pouco. Vocês são meus alunos e veem que eu ainda estou muito ligado àquela aula mais tradicional, com o texto e com as aulas expositivas, né? Porém, eu não acho que o problema sejam as aulas expositivas. Eu acho que o problema é a gente tentar ampliar o leque de formas de visualizar esse conteúdo que a gente discute em sala de aula, né? Por exemplo, uma proposta, né? A gente tem o disciplinar aqui, onde a gente trabalha com as visitas técnicas, onde a gente trabalha com a documentação em loco, onde a gente trabalha com a ideia, né? Que a partir do ano que vem nós vamos retomar com a ideia de documentos, de conservação de documentos. Então, eu acho que existem outros mecanismos que também são tecnológicos e nós os desqualificamos em nome de uma outra noção tecnológica do nosso tempo presente, que a gente precisa lançar mão, né? Então, quer dizer, eu particularmente acho necessário a gente se adequar a esse contexto e eu me coloco dentro daqueles que precisam se adequar a esses novos tempos. Tem muita dificuldade com a questão tecnológica e isso não é uma propriedade do historiador, né? Adequar a questão do ensino, da educação às novas tecnologias não é algo tão simples, né? Nossos queridos ouvintes, não saiam daí. Um pequeno intervalo de 1 minutinho. Nesse momento, professor Locke, nós vamos para a quinta pergunta. Temos nos dias atuais um tipo de aluno que cada vez mais, dentro da nossa sala de aula, eles prezam por quê? Pelos prazeres momentâneos. Diante dessa questão, dentro da disciplina de história que o senhor leciona, como que a gente pode pensar no sentido crítico, a partir do sentido da leitura, para o aluno, uma reflexão? Partindo dessa perspectiva, como despertar um sentido crítico e o pensamento crítico nos nossos alunos? É uma boa pergunta, mas primeiro a gente tem que entender, eu acho que a ideia é entender o porquê desses alunos, né, como você colocou, do imediatismo, né? Tem um historiador francês muito atual, com um livro recente, né, que se chama François Hartog, e o livro se chama Regimes de Historicidade. E nesse livro ele vai dizer que no nosso tempo presente, nossa contemporaneidade, a gente vive o presentismo, né? O que seria esse tempo histórico presentista, né? Exatamente ligado a esse imediatismo que você está discutindo. No que ele chama de modernidade, né? Na modernidade nós temos uma relação entre futuro e passado, no qual a gente tem um alargamento dessas perspectivas em alguma medida, né? Ou seja, a gente tem uma percepção
do passado e do futuro mais alargadas, né? Então a noção de tempo no contexto da modernidade, ele passa no nosso tempo presente por uma noção muito presentista, né? Ou seja, a gente tem uma ideia do presente imediato que se constitui como quase que ritualístico, né? Lembrando de outro autor, né? O Michel Maffezoli, com Eterno Retorno, é um tempo ritualístico, né? Um tempo ligado a um tempo quase imóvel, né? Então, nesse sentido, uma questão muito importante que está ligada a essa concepção de tempo é o consumo, né? Então, a ideia do consumo, a ideia ligada a essa lógica do capitalismo consumista, do prazer imediato, né? Ele nos traz um regime de historicidade que nos coloca, enquanto professores de história, numa situação muito complexa, né? Como pensar em perspectiva histórica no contexto em que o presentismo reina, né? Isso é muito difícil, né? Isso é o que eu acho que causa maior dificuldade. E como resolver isso? Eu acho que quem me responder como que se resolve essa questão, eu acho que a resposta seria uma falácia, né? Porque se eu tivesse uma resposta de como resolver essa crise de um regime de historicidade caracterizada por um eterno presente, como nós estamos vendo aí, né, eu teria, né, uma saída extremamente original. Não é o caso. O que eu acho que deve ser pensado é exatamente o estudo da história. Ou seja, mas a história pensada de que maneira? Pensada como uma articulação entre esse presente e o passado. Ou seja, os alunos, nós que trabalhamos com história, precisamos dar uma validade para a história, lembrando o Mark Bloch, né? Ou seja, para que serve a história? Né? Ou seja, toda história é a história do tempo presente em larga medida. Esse aluno, nós que trabalhamos com história, precisamos trazer um significado para a história que faça sentido para a vida desse aluno. E como fazer isso? Aí eu acho que a tecnologia, pensada sob um ponto de vista crítico, ou seja, como uma construção documental como outra qualquer, né? Mas utilizada de modo que faça parte desse universo do aluno, faça com que ele tenha uma visão da história diferenciada, através de jogos, de redes sociais, enfim. Mas o que eu penso é isso, eu acho que não existe uma fórmula. Eu acho que o que a gente pode fazer? Eu acho que a gente primeiro identificar o porquê desse tempo histórico, hoje, presentista. Essa é a primeira coisa. Identificar como que nesse universo de formação do nosso aluno, ele lida diretamente com essa noção de tempo, o tempo todo, né? A todo momento. E como que a mobilização de elementos ligados à tecnologia nos leva a estabelecer uma visão crítica sobre esse nosso contexto. Então, eu acho que esse é o caminho, uma chave de leitura historiográfica, né? E é isso. Então é isso, galera. Finalizamos aqui nossa entrevista, né? Cheia dessas respostas enriquecedoras que deram um nó na minha cabeça está a mil. Espero que as suas também estejam, né? Com o nosso querido Locke, né? A gente chama de tanto de me arrependi de não ter trazido uma maçã aqui. Pra nossa, que isso, todo nosso, Locke. Nossa celebridade aqui, galera. Nosso músico, quase um rockstar, né? Como eu disse, é o neto do Vila Lobos. Da próxima cara de violão. Ou, por favor, os livros também, né? Pra fazer um merchan aqui. O neto do Vila Lobos, o pai do Heitor, pai do Lucas Romano também. Ótimo. Ô, Locke, brigadão, viu? Eu que agradeço. Que é isso, obrigada a você. Muito. Ai, muito obrigada também, viu, Adriana, por ter poupado a minha voz e minhas abobrinhas, né, que vocês pra vocês. Foi um prazer todo meu, que vocês que estão assistindo o nosso canal, fiquem com essa pequena delícia que hoje foi essa discussão com o nosso querido professor Locke Arcanjo. Locke Arcanjo, muito obrigada, Locke.